Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Diego Santos, eu represento aqui o time Senha Segura. Eu sou formado em gestão de tecnologia e também trabalho atualmente no mercado de cibersegurança, onde eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências, um pouquinho do que eu tenho escutado falar sobre esse mercado que está em uma crescente, principalmente no que se diz respeito à gestão das suas identidades e gestão do seu perímetro dentro do ambiente de multi-cloud. Hoje eu apresento aqui para vocês, então, como que está funcionando esse novo perímetro, né? Trazer que esse cenário de multi-cloud dentro da questão da identidade é o novo perímetro de segurança que está sendo avaliado. Então, iniciando aqui nossa apresentação, o mercado de cibersegurança em si, o cybercrime, né, como é bem conhecido hoje em dia no nosso mercado, ele representará até o ano de 2025 mais ou menos mais de 10 trilhões no mercado anualmente até o ano de 2025, e a tendência é que isso cresça cada vez mais. Então, um cenário bem preocupante, um cenário que a gente deve ficar bem atento de como a gente consegue mitigar esse tipo de situação, de como que a gente consegue contornar esse cenário através de algumas ferramentas, através de algumas boas práticas, para que a gente então não consiga, não tenha esse tipo de punição que vem acontecendo no mercado de uma maneira tão drástica e em uma crescente demanda. Bom, eu trago aqui para vocês um pouquinho do que tem acontecido no mercado como um todo, tá? São dados bem preocupantes e que temos que ficar bastante atentos, principalmente a gente dentro da figura de gestão de identidades, a gente dentro do mercado de IAM, a gente dentro do mercado de multi-cloud, no mercado de tecnologia em si, são dados que a gente tem que ficar muito atentos e ficar sempre antenado para que a gente consiga mitigar esses cenários a partir da identificação de como elas acontecem, tá bom? Então, recentemente, a gente teve aí a exposição de mais de 200 mil registros que estavam armazenados ali em ambientes produtivos, dentro do GitHub, dentro de aplicativos como Microsoft, aplicações como o Google, e todas essas aplicações em ambientes produtivos. Então, você imagina, você tem um ambiente produtivo com dados dos seus clientes, com dados de pessoas, com dados físicos, como CPF, como qualquer outro tipo de identidade, seja qual for o lugar de qual você esteja falando e vendo essa apresentação, então é algo que a gente tem que ficar atento, porque a todo momento a gente vê cenários desse tipo acontecendo, e recentemente, no último ano, a gente teve mais de 200 mil registros que foram vazados, apenas oriundos ali do GitHub, em aplicações Microsoft e Google. Então, isso por si só já demonstra aí a preocupação que ela é uma crescente, e também dentro do cenário de cibersegurança, como isso vem acontecendo, o que a gente pode fazer para conseguir mitigar um pouco desses cenários. Bom, tendo isto em mente, o Cloud Security Alliance, ele fez então uma pesquisa, né, devido a essa demanda crescente que vem por cibersegurança, devido aos cenários de exposição em ataques que vem sido cada vez mais recorrente, tem sido cada vez mais recorrente, seja qual for o tipo de mercado, seja qual for o tipo de vertical, seja uma vertical de saúde, seja uma vertical de e-commerce, seja uma vertical de grandes empresas, seja qual for a empresa, grande ou pequena, estamos expostos e suscetíveis a isso, e para isso devemos tomar todos os cuidados. À medida que a gente faz uma migração para o ambiente de cloud, não quer dizer que estamos totalmente seguros. Afinal de contas, a gente só está tirando ali um ambiente que está em um cenário totalmente dedicado e físico, e a gente está migrando essa mesma situação para um cenário de cloud. Então, não quer dizer que a gente migrou para cloud, que a gente não precisa mais prestar atenção e ficar atento a esses detalhes. Pelo contrário, a gente tem que ficar muito mais atento, porque um ambiente de cloud ele pode ser acessado por qualquer lugar do mundo, independente de onde esteja o sujeito, que de fato tem um acesso adequado às ferramentas, quanto o sujeito que está ali com más intenções dentro desse ambiente, caçando ali algumas migalhas de informações para que ele consiga chegar a um ambiente de exposição. Então, baseado nesse aspecto, a Cloud Security Alliance, eles fizeram uma pesquisa, né, dentro desse ambiente de multi-cloud, esse ambiente híbrido, onde você tem uma parte física, uma parte no multi-cloud, ou uma parte em uma cloud, uma parte em outra cloud. Hoje a gente sabe que o mercado, hoje em dia, ele está bem pulverizado em diversas clouds, e as aplicações que temos hoje, elas são divididas em diversas clouds, até por uma questão de custo, performance, redundância, e por isso vai. Então, a gente tem um cenário de multi-cloud.
onde, se você não cuida desse problema, esse cenário é exposto para todas as outras clouds. Baseado nesse aspecto, o Cloud Security Alliance ele fez uma pesquisa para entender essas grandes empresas quais são as maiores preocupações mediante os cenários de incidentes que tivemos recentemente. Então, baseado nesse aspecto, a pesquisa ela mostrou que a maioria dos cenários de exposição que tem acontecido são por erros humanos, são por aspectos de configurações incorretas, aspectos ali também de gestão das suas identidades de maneira equivocada, onde você libera uma identidade para um usuário que ela pode ser até utilizada naquele momento. Porém, daqui a um tempo ela não precisa mais daquele acesso, ela não precisa mais daquela informação, porém a identidade ela continua ali de maneira funcionando plena. Bom, seguido por esses aspectos, então, foi dividido e a maioria dos cenários de exposição que temos hoje identificados no mercado no cenário de multicloud são por esses erros de configuração ou erro ali humano durante a sua operação. E não por falta de conhecimento ou negligência, alguma coisa do tipo. Às vezes pode ser apenas por esquecimento. Baseado nesse aspecto também, o Cybersecurity, a agência de cibersegurança trouxe para nós aí esse cenário, também um pouco fragmentado, foi até uma pesquisa recente de que tem que ser feito esse ambiente de higiene desse cenário multicloud. Você tem diversas clouds onde as identidades estão espalhadas por diversas contas, então você precisa de fazer uma higienização, uma sanitização desse ambiente. Não adianta mais a gente só olhar para os caminhos tradicionais, onde você colocar um MFA, um múltiplo fator de autenticação, por exemplo, que a gente está livre de todo o cenário de exposição. Muito pelo contrário. As tecnologias elas têm sido cada vez mais avançadas para performar um cenário de ataque cibernético, onde até em alguns momentos tem um ataque que já é um pouco mais conhecido, que é o Pass the Cookie, onde eles conseguem pegar um cookie de uma informação SSO e a partir disso fazer um login dentro de diversas aplicações no qual temos aí dentro dos nossos ambientes de multicloud. Então, por isso ele tem que ser higienizado. Aquele acesso que foi dado a um determinado sujeito, ele tem que ser removido, ele tem que ser revogado de acordo com o tempo. Ele só vai fazer o acesso quando ele tiver a necessidade daquele acesso. E assim que terminar o acesso que ele necessita, essa informação, essa identidade, ela deve sim ser revogada. E para isso já existem hoje tecnologias no mercado que fazem esse tipo de controle no cenário multicloud, no cenário de cibersegurança, baseado em inteligência artificial, uma plataforma já totalmente alocada em cloud, que é até um pouquinho do que eu vou mostrar para vocês nesse momento. Então, toda aquela preocupação que nós temos, existem sim soluções hoje no mercado que conseguem nos apoiar dentro deste cenário. Bom, como nessa imagem aqui nós podemos ver que aqui existe um sujeito que ele está tentando fazer o controle ali de múltiplas contas, seja em qual for o service provider que ele está utilizando, qual a cloud service provider que ele está utilizando. E aí ele tem uma identidade que ele disponibiliza para um determinado usuário em uma conta, por exemplo, no Microsoft, uma conta da Google ou AWS. Porém, essa conta ela fica estática, ela é uma conta que fica em standing e ela continua naquele ambiente por muito tempo. E é disso que os atacantes se aproveitam para que eles consigam realizar um acesso no seu ambiente e fazer todo o estrago da maneira como eles conseguirem. Para gerenciar esse tipo de situação, imagina que um humano ele tem que fazer essa operação numa cloud, numa segunda cloud, numa terceira cloud, em cada uma dessas clouds existem diversas contas. Então, ele precisa fazer esse acesso gerenciado aí a todas elas. É praticamente inumano conseguir fazer isso, porque cada usuário ele pode ter uma ou mais contas dentro de diversas clouds e acaba ficando muito complexo de conseguir fazer a gestão disso. E para isso existem as ferramentas como o Senha Segura, que trazem para dentro desse contexto o Cloud Security Platform. De uma maneira que você consegue provisionar o provisionamento dessas informações, o provisionamento de ambientes dentro da cloud, ele acaba te ajudando ali por questões de compliance, por alguns requerimentos que existentes de certificações e coisas do tipo. Porém, a cibersegurança e a maneira como devemos nos atentar a esse ambiente ainda é de responsabilidade do cliente. Ele é que vai disponibilizar um acesso a uma base de dados, ele que vai disponibilizar acesso a seja qual for o ambiente. E aí, para isso, as soluções de mercado hoje em dia, a solução do Senha Segura, ela consegue trazer isso para dentro desse contexto, com uma discovery de gestão de identidades, onde você vai entender no seu ambiente como um todo multicloud, como está a sua gestão dos seus acessos privilegiados dentro de informações,
como está a gestão das suas identidades dentro de um cenário de multi-cloud, entendendo o seu ambiente como um todo. Então, ele faz um discovery e te mostra ali o mapa, exatamente do que está acontecendo naquele momento. A partir disso, ele começa a fazer ali o Zero Stand Privilege. Ele começa a remover os acessos que não são mais necessários e entrega um acesso somente no momento em que o determinado usuário precisa e somente com as permissões que ele precisa também para fazer aquele tipo de acesso, para fazer aquele tipo de tarefa. A partir do momento que a tarefa é finalizada, esse acesso também é finalizado. E também com uma gestão aí, uma análise interativa baseada em inteligência artificial, para que você consiga entregar a determinados usuários em determinados ambientes como deveria funcionar aquele acesso. Como deveria funcionar o acesso a um ambiente, como deveria funcionar o acesso a um multi-cloud, como deveria funcionar todas as suas identidades dentro do seu ambiente de cloud. Bom, eu trouxe aqui para vocês hoje apenas um pouquinho de todo o conhecimento que a gente tem aqui. Foi ótimo fazer esse bate-papo com vocês. Quem quiser me procurar, pode me seguir aí no meu LinkedIn, é Diego M. Santos. Pode me adicionar na rede social, ou se preferirem, pode me procurar aqui através do site da empresa Senha Segura. Muito obrigado para todos vocês e até logo. Tchau, tchau.